Bom dia, meus queridos internautas. Estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso. E hoje nós estamos trazendo de volta a doutora Roberta Cavenaghi. Roberta, muito bom dia. Obrigado por voltar ao meu programa. Bom dia, Porcino. Imagina, é uma honra. Foram muitos pedidos. Muita gente conversando conosco via e-mail, muita gente mandando torpedos e isso e aquilo, tudo que tem direito, perguntando: Porcino, quando é que você vai trazer novamente a doutora Roberta, falar um pouco sobre fisioterapia no trabalho, conversar um pouco com a gente sobre os cuidados que nós temos que tomar pelos sintomas de dores ou de estresse no corpo e até na mente, né, doutora Roberta? Com certeza. Em função da má posição durante o trabalho, da sentar errado, andar errado, não andar, essas coisas todas, né? O estresse, a pressão do dia a dia, as cobranças do dia a dia, chegando no final do ano ainda, elas são muito maiores, porque tem fechamento anual, então eles sabem bem do que eu estou falando. Além de fechamento anual, tem que fazer pagamentos para poder fazer novas dívidas também, e isso dá um estresse fantástico. O cara está trabalhando e pensando: bom, e agora? O que eu pago, o que eu não pago, o que eu faço, o que eu não faço? A mão direto no mouse e o trabalho no computador fica até maior, né? Fica maior, o telefone tocando, e a pessoa tem que se dividir em 30, né? Normalmente para conseguir dar conta de todo o serviço. Às vezes alguém falta ou está de licença, aí o trabalho de um também tem que fazer o trabalho de dois. Final do ano é complicado. Gostou do novo cenário? Adorei. Gostou, Adorei, né? tá Está se lindo. sentindo assim, né? Que beleza, tá ótimo. Mas nós estamos procurando cada dia mais melhorar. É cenário, é a interação com o material que é trazido pelo nosso entrevistado. Vocês vão gostar. Hoje o programa está uma delícia realmente. E nós vamos falar sobre algo que a Organização Mundial da Saúde comenta, que 80% das pessoas hoje em dia, na população mundial, tem dores nas costas, né? Infelizmente, esse índice só vem aumentando, Porcino, e pelos diversos motivos que você pode imaginar, né? E assim, toda a faixa etária, de idosos a crianças, e o índice só vem crescendo mundialmente. E conforme vai passando o tempo, quando a criança, o adolescente entra na sua idade de trabalho, ele já vem trazendo esse problema de dores nas costas de casa, porque antigamente a gente, numa determinada idade, fazia, e eu estou falando da minha idade, né? Que já é bem passadinha, vamos dizer que são quase 60 anos. Mas eu tinha tempo para ir jogar bola, jogar queimada, jogar basquete, jogar futebol, né? Fazer tudo na rua, no clube, onde for, no campinho. Hoje em dia, o camarada faz tudo isso na frente do computador, ele não vai para a rua mais. Infelizmente, as atividades coletivas antigamente, elas eram muito mais utilizadas, né? A proposta era outra com as crianças, a interação com os amigos eram outras. Hoje em dia a interação é só via computador, via videogame. Às vezes eles estão jogando videogame e conversando com outra pessoa, ou pessoa de outro lugar. Então o sedentarismo na criança está muito grande, né? As crianças estão morando hoje em apartamentos que tem um ambiente menor, muitas vezes não tem espaço para eles brincarem. Então a coisa ficou um pouquinho mais complicada, e as escolas não têm mais o intuito de mostrar isso. As aulas de educação física cada vez menores, redução de carga horária, então a coisa está se complicando. Exatamente, é por isso que a OMS comenta que 20% da população mundial até 2020 vai sofrer cronicamente de dores nas costas, né? Isso com certeza. Além do que a alimentação também das pessoas anda muito errada, e o índice de obesidade tem incrementado para esse valor aumentar a cada ano. A doutora Roberta trouxe várias fotos para ilustrar os problemas que geram, que ocasionam as dores nas costas. Vou pedir para a turma colocar a primeira foto e já jogar a primeira pergunta. Por que então temos dores nas costas constantemente? Bom, as dores nas costas, elas têm diversas causas. Como mostro nesse slide agora, a causa pode ser uma causa mecânica, ou seja, por esforços repetitivos, pode ser uma causa inflamatória, uma doença reumática, uma artrose, pode ser um problema postural, uma escoliose, uma lordose, uma cifose. Então, podem ser diversas causas, até mesmo sobrepeso. Você falou em vários termos aí que são interessantes, bonitos inclusive. Vamos falar sobre a cifose que está na foto número 2. Bom,
A cifose é uma alteração no corpo quando a pessoa fica um pouquinho mais curvada, com os ombros um pouco mais curvados para frente, forçando um pouco essa região mais superior da coluna, aonde ela acaba forçando a parte do pulmão, né? E essas estruturas vão sendo um pouco mais comprimidas na parte de cima da coluna. E a lordose, que está na foto 3? A lordose, ela entra como uma sobrecarga na parte de baixo da coluna. É quando a pessoa tem um pouquinho mais o quadril empinado e ela sobrecarrega a parte de baixo da coluna. As costas, ela é formada pela torácica, pela lombar e pelo sacro. Nós temos uma artista que faz muito sucesso que tem uma senhora lordose, né? Ah, tem várias. Todo mundo acha, nossa, olha que bumbum bonito. No futuro, já quando a idade chegar, esse bumbum bonito vai pesar. Vai, a artrose vai pegar pesada. Exatamente. Vamos ver a foto 4 então, que é nesse escoliose, caso, né? Isso, a escoliose na verdade é uma curvatura lateral da coluna, quando você olhando de frente para a pessoa, ela é um pouquinho torta, então o ombro normalmente fica mais alto do que o outro, ou existe um desfilamento do próprio quadril, né? Ele fica desnivelado e você começa a forçar mais um lado do corpo do que outro. E para caminhar num caso desse é muito complicado, né? É bastante complicado, porque na verdade você vai forçando sempre muito mais um lado do que o outro, compensando essas forças e gerando dor, gerando sobrecarga mais, por exemplo, em um joelho, mais em um tornozelo. É quando aquela pessoa fala, mas eu não pratico esporte, eu não jogo bola, eu não tenho impacto com outras pessoas no futebol e tal, e está precisando fazer uma cirurgia ou alguma intervenção no joelho. Isso é em função desse problema? Eu vou te dar um índice aqui que é bem complicado. Nesse caso, como eu normalmente costumo dizer, as pessoas têm prazo de validade. Tudo tem prazo. Ela falou olhando para mim. Vocês repararam que ela falou? A pessoa tem prazo de validade olhando para mim. Eu não sei o que ela quis dizer com isso daí. Viu? Não, tudo tem prazo de validade, não é? Todos os nossos condimentos, todos os nossos produtos alimentares, os tecidos eles também têm. Então, quando os mais jovens, eles suportam mais cargas do que quando eles vão ficando mais velhos. E o que acontece? Quando a gente está sentado, o peso a coluna está aguentando exatamente 80% do nosso peso corporal. Se você tem um desnível nessa coluna, você está forçando muito mais um lado do que o outro. Então, desses 80%, vamos supor que 60% está caindo só de um lado. Então, com certeza você vai ter algum tipo de problema só de ficar sentado sobrecarregando um lado só. E na próxima foto, a gente está falando sobre doenças inflamatórias, né? Isso. No próximo slide, a gente apresenta... Nesse slide. Exatamente. Um pouquinho da artrose, né? Quando você tem essas curvaturas acentuadas, ou mesmo que elas não sejam acentuadas, só a sobrecarga num ponto só do osso começa a gerar um processo inflamatório, como a gente pode mostrar na primeira foto. E a gente vai desgastando as vértebras, desgastando os discos, desidratando, e isso tudo gera isso muita chega a ocasionar dor. hérnia de disco? Sim, todas essas alterações posturais causam hérnia de disco. Na foto do lado, o que ela está mostrando? Uma escoliose torácica e uma escoliose lombar. A torácica está um pouco no quadrante de cima e a lombar está no quadrante de baixo. Normalmente, nesses casos, a hérnia de disco é bem incidente. Normalmente. Vamos ver uma hérnia de disco no outro slide, então, como ela é? A hérnia de disco ela é causada por esse disco que fica entre as vértebras. Ele tem a função de adequar as forças que são geradas no corpo. Ele é um amortecedor. Só que dentro dele tem uma parte que é mais aquosa. E quando você sofre a pressão de um lado, essa água vai saindo para o outro. Ela pode ser só empurrada, gerando uma protusão discal, ou pode herniar, abrir o disco e sair. E aí ela começa a comprimir um pouquinho os nervos. Vamos explicar um português simples, entender o que é o que você falou? Protusão? Herniação e protusão. Protusão. A protusão, o disco é redondinho, né? Quando a gente aperta de um lado, essa água ela se desloca para o outro. Então ela vai inchar para o outro lado. Esse inchaço a gente chama de protusão, tá? Ela está saindo um pouquinho do lugar dela.
Quando essa pressão é muito forte, a água não aguenta, ela está muito pressionada e ela tem que sair por algum lado. Então ela rompe o disco e ela sai, essa água sai. Quando ela sai, a gente chama de hérnia de disco. E a hérnia de disco, existe formas de você eliminar o problema? É com cirurgia somente, com tratamento? Olha, 90% das hérnias de disco são reabsorvidas pelo organismo, só que demora. Então, e normalmente o quadro é muito doloroso. Então as pessoas acabam optando por cirurgias. Existem diversas cirurgias, isso cada médico domina uma técnica específica e você tem que escolher a que menos dói, ou a que menos o processo seja mais fácil de recuperar. E existe o trabalho conservador, que é do fisioterapeuta, que é conduzir essa patologia até o tempo de ser reabsorvido e que o paciente não sinta tanta dor e um quadro mais estável, com saúde, mantendo forças, enfim. E tudo isso, em síntese, acaba gerando as dores tensionais, né, que a gente pode ver no próximo slide. Isso, as dores tensionais são mais uma das causas de dor nas costas. Ela pode pegar toda a musculatura das costas, desde a lombar até a cervical. Normalmente as pessoas acabam tendo grandes quadros de torcicolo, dores de cabeça, pode começar a gerar um bruxismo, que é aquele ranger de dente à noite. Enfim, a tensão muscular pode se gerar muita coisa, até um estrabismo, se você quiser saber. Até o estrabismo. Até o estrabismo. Muitas vezes a gente tem as dores e acaba não sabendo que tem problemas sérios na coluna, né? Quais são os sintomas que a gente deve levar em consideração para ficar alerta com respeito a esses problemas na coluna? Bom, Zé Antônio, olha, quando a gente está trabalhando dentro de uma empresa, os sintomas são diversos. A gente procura alertar as pessoas para alguns deles. Por exemplo, quando a pessoa começa a sentir um pouco de falta de força nas mãos. Está no próximo slide que você trouxe? Tá. Então vamos colocar o próximo Acredito slide. que sim. A gente está mostrando a tensão cervical, né, que são esses músculos do paravertebral, que são trapézio, que é essa região aqui do pescoço, né? Uhum. O que acontece? Por tensão, ele pode começar a pressionar alguns nervos. As dores geradas pelos nervos pode ser uma falta de sensibilidade, pode ser um formigamento, pode ser uma dor que anda, às vezes a dor está no dedo, às vezes está no punho, às vezes está um pouco mais para cima, às vezes está no ombro. As dores caminham. Então, essas dores neurais, elas são muito complicadas. E normalmente os sintomas são esses, tá? Pode começar a ter casos sérios. O bruxismo pode ser à noite. Meu marido chegou falando que eu tô rangendo os dentes à noite. Bom, vamos começar a prestar atenção um pouco na sua tensão muscular. Porque muitos dos tratamentos de ATM, que é essa articulação que a gente tem aqui na boca, elas são feitas pelo fisioterapeuta muitas vezes, por causa da tensão. Uhum. E a dor ciática, que a gente vê na próxima foto? A dor ciática também é uma dor nervosa, só que ela é uma ramificação da coluna mais para baixo, no caso já da lombar. Pode ser causada por uma tensão lombar, pode ser causada por uma protusão lombar, uma hérnia de disco. O ciático é esse vermelho que a gente Isso, tá vendo na aqui. foto aqui do lado. Tem como dar um zoom um pouquinho na foto? O ciático tem essa dor irradiada, né? Porque ele passa por toda a perna. E às vezes a pessoa fala assim, eu tô com uma dor atrás da coxa, ou uma dor na panturrilha. Uhum. E às vezes é o ciático que tá, até no pé, né? Como ele chega até o pé, é um sintoma. A dor no pé pode ser um sintoma ciático. Agora, essa dor ciática, ela pode ser provocada por um impacto, ela pode ser provocada por essas tensões na coluna cervical, ou no meu caso, quando eu tive um problema de um tratamento que fazer, uma injeção mal dada e até hoje eu tenho dores no ciático. Na verdade, o nervo ele é uma estrutura muito sensível no nosso corpo. Qualquer toque nele, a gente pode ocasionar qualquer um desses sintomas. Então, a tensão por um músculo, uma pancada muito forte, uma injeção mal dada, tudo isso pode ocasionar uma tensão no ciático. E como a gente vai ver no próximo slide, um problema sério no
no seu ambiente de trabalho? O simples teclado, vamos dizer. Pois é. Esse é o teclado errado, né? Isso é o teclado errado. Por que esse teclado é errado? Normalmente... Nada contra os fabricantes, tá? Eu só simplesmente Na verdade, os explicando fabricantes, problema de eles saúde. tentam resolver os problemas que são gerados no dia a dia, né? A culpa não são deles, eles estão querendo sanar alguns problemas. Às vezes as pessoas precisam de um teclado menor para se locomover, para fazer um serviço num lugar que realmente não tem como colocar um teclado normal, uma estrutura, né? Eu tenho um pequenininho desse, toda vez que eu saio para trabalhar, eu passo no consultório de fisioterapia, ela fala, já te mandei trocar. Eu tenho que trocar mala, tenho que trocar tudo, né? Para trocar o teclado. Mas então, ela serve para sanar alguns problemas do dia a dia. Mas eles não foram feitos para trabalhar 24 horas com esse equipamento, né? Só momentaneamente. Então, o que acontece? A gente tem a tendência de se adaptar ao meio e não o meio se adaptar a nós. E aí começam os grandes problemas. O laptop, por exemplo, o teclado é muito estreito. Volta lá no teclado, turma, por favor, no mesmo que estava. Esse teclado que está aparecendo na foto, Isso. ele é um teclado associado, mas ele é um teclado menor, né? É o que a gente usa para notebook quando a gente sai. Isso força com as mãos um desvio interno, medial, então vai forçando toda a região do braço, de punho, de dedos, e mais um tempo elevado de uso desse teclado vai gerando tensões, E a gente tendinites. pode perceber, desculpa te interromper, a gente pode perceber, inclusive, que ele não apoia completamente a mão e o punho na Exatamente, mesa. porque não tem Então, espaço. ele fica Pode como ver se que o fosse um cotovelo gancho, tá. né? Exatamente, o cotovelo tá abaixado. Além de tudo, ele fica pressionando a mesa contra o braço, gerando uma lesão local. O ideal seria o próximo. O ideal seria o próximo. Esse é o teclado ergonômico, ele foi feito para os desvios de mão, né, de punho e mão. Então a pessoa fica muito mais confortável, ela já está apoiando o punho, né, dá para ver que ela está apoiando o punho, ela tem uma cadeira com braço e ela apoia os cotovelos. Assim ela não está forçando nem os ombros, muito menos os punhos. Então a tendência que a gente tem de se adaptar nem sempre é muito boa. Então a gente tem que aprender que são as coisas que tem que se adaptar a nós e não nós as coisas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a tensigridade. Ela me manda falar algumas palavras que são fantásticas, né? Trava-língua, trava-letra, trava tudo. O que é a tensigridade? Por que ela existe? Se é que eu fiz a pergunta correta. Bom, na verdade é o seguinte, a tensigridade é uma palavra que veio da física. Eles já usavam a tensigridade há muito tempo. E com o estudo da biomecânica se avançando, a biomecânica é o estudo do movimento do corpo humano, a tensigridade, ela é a tensão entre duas estruturas, tá? Então eles descobriram que o nosso corpo inteiro está organizado pela tensigridade dos músculos. Então os músculos eles se originam numa ponta e se inserem em outra. E por conta dessa tensão, a gente consegue movimentar o nosso corpo de forma adequada e sem gerar nenhum dano a nenhuma estrutura. Você trouxe uma foto que dá para explicar isso daí, né? Sim, eu Vamos trouxe. colocar a foto. Para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é a tensão. Por exemplo, essas são umas vértebras, né, montadas de madeira e existem algumas linhas entre os processos dessas vértebras, né, que seriam os nossos ossos da vértebra. Elas exemplificam os nossos músculos e aí a gente consegue observar que a distância entre uma vértebra e outra ela é mantida pela tensão desses músculos. Quando essa tensão ela é rompida por algum motivo, uma pancada, uma torção, até mesmo alongamentos feitos erroneamente, diversas vezes na mesma área, pode gerar um desequilíbrio nessa tensão e as vértebras começarem a rodar. E aí a gente começa a ter os problemas posturais, as escolioses, as cifoses. Nós vamos ver no vídeo, no segundo bloco, eu acho que tem alguma coisa para explicar isso. Temos. E falando sobre cadeias musculares, que é a próxima foto. Então, o fisioterapeuta ele costuma trabalhar muito em cadeias musculares. O que são cadeias? Existem determinados músculos no nosso corpo que eles costumam trabalhar juntos, né?
E para que haja uma marcha eficiente, né, um caminhar eficiente, um sentar eficiente, esses grupos musculares têm que agir junto para que a gente consiga fazer essa ação. Então, esse aqui é um exemplo de cadeia muscular. A primeira pessoa que está de costas, para o movimento, por exemplo, de trocar a lâmpada, ela usa os músculos, né, das costas, que são esses maiores, e de extensão de glúteo, para poder se estabilizar. No outro caso, que está mostrando uma parte direita do músculo abdominal e uma parte esquerda da perna, que é um músculo da perna mesmo, né, do quadríceps, para a gente poder executar a marcha. Porque a marcha ela é feita através do desequilíbrio. Então nós nos desequilibramos e adquirimos de novo o centro de gravidade. Então a gente está trabalhando sempre em obliquidade. Por isso que o atleta que pratica a marcha, às vezes ele chega muito mais cansado do que aquele que está fazendo uma corrida ou fazendo uma maratona. Com certeza, porque ele é treinado para usar os músculos de forma correta. Então ele se cansa mais. Bom, eu sei que vocês estão gostando do trabalho, da entrevista e do que nós estamos mostrando até agora. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta com alguns vídeos para mostrar dinamicamente o que vem a ser tanto os efeitos e as possíveis soluções para as dores nas costas com a doutora Roberta Cavenaghi. Aí galera, eu sou o DJ Johnny Canaã e apresento Vibe Eletrônica ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 14 horas, aqui pela TV Geração Z, trazendo sempre artistas e DJs que tocam nas melhores baladas da cena eletrônica. Não perca, toda terça-feira às 14 horas. Beijo do Magro, vejo vocês lá. Nós estamos voltando com a doutora Roberta Cavenaghi, falando sobre as dores nas costas, e a doutora vai comentar agora sobre alguns efeitos, passando alguns vídeos, a gente vai ver dinamicamente, sobre as dores nas costas, o que elas afetam
desculpem, o que ela dizia que no meu tempo chamava-se omoplata com H e hoje é escápula. É isso? Inclusive, quando a gente editou o vídeo, eu acredito que colocamos errado o nome. Se apareceu errado, vocês não matem o senil aqui apresentador, certo? Mas, doutora Roberta, o que é escátula e quais são os efeitos, enquanto que o Tuma coloca o vídeo pra gente? Na verdade, a gente apresentou esse vídeo como uma forma de mostrar que quando a tensigridade dos músculos, ou seja, a tensão dos músculos, elas estão perfeitas, o movimento é perfeito, a gente não tem nenhum tipo de atrito do braço com a escápula. Então, o movimento não tem por que gerar dores, não tem nenhum tipo de alteração biomecânica, nós dizemos, né? Quando a gente tem uma afecção na coluna, por exemplo, uma cifose, a caixa torácica e a parte de cima da coluna, ela fica mais ou menos arqueada, né? E quando a gente vai levantar o braço, ele é bloqueado pela escápula, né? Então, o movimento fica complicado, ele fica danificado. Esse movimento que você está falando, dá uma pausa aí, Tuma, pra nós. Esse movimento, quando a gente tem essa curvatura acentuada na coluna, na parte de cima da coluna, ele começa a ficar bloqueado. E aí começam a gerar algumas dores, por exemplo, síndrome do impacto, que é quando o osso bate no outro, aí começa a gerar uma dor absurda. E aí a camarada chega no fisioterapeuta e fala, olha, eu me movimento e o osso explodiu alguma coisinha aqui. O osso na verdade, clec. Às vezes nem tem o clec-clec, é que ele nem sente, mas é o atrito de tantas vezes, ele não precisa levantar o braço, o fato de ficar apoiado na posição errada, com a curvatura da coluna, você já está gerando a lesão. Olha só. Então, isso é muito importante. Por isso que o adequamento do equipamento, da posição correta, é muito importante. Isso é ótimo saber. Todo mundo que trabalha com computador fica o dia inteiro na nossa técnica, mexendo no computador. Com certeza. Esses problemas podem acontecer. Vamos ver a seguinte foto, que fala sobre a lordose, né? Isso, na verdade, a gente está falando sobre a tensão da musculatura. No primeiro esqueleto, a gente observa que a tensão muscular inibe o alongamento do esqueletinho, né? A tensão muscular lombar, tá? Da parte de baixo da coluna. Então, além de gerar uma tensão na musculatura como um todo, em toda a coluna do esqueletinho, ele também não consegue chegar adequadamente aos pés. E o movimento das vértebras fica também complicado. Então, nesse caso, se uma pessoa dessa chegasse no meu consultório, o primeiro passo seria começar a mexer dos ossos para fora. Então, a gente começaria a mexer na mobilidade das vértebras, depois no relaxamento muscular, para daí começar a alongar de forma correta. Esse tratamento já começa com RPG ou não? Não necessariamente, né? Começa, por exemplo, numa fisioterapia manual, onde a gente vai mobilizar essas vértebras com uma determinada técnica. E aí entra o RPG para ensinar o alongamento adequado, fortalecer o que tem que fortalecer. Inclusive respiração, né? Inclusive a respiração. A respiração tem tudo a ver. Ela é uma das principais causas de tensão muscular. A pessoa, quando fica muito tempo sentada, ela aprende a respirar só com a parte de cima, né, do pulmão. E o pulmão, ele é grande, ele pega uma grande parte do nosso corpo. Então ele começa a ter as dores nas costelas e tudo mais, porque eu tento respirar, isso daqui dói, porque ele não está abrindo e fechando as costelas. Então, a biomecânica da caixa torácica... fazendo RPG isso daí. A biomecânica da caixa torácica, ela fica deficitária pelo uso incorreto da musculatura e porque a gente está, na verdade, usando a nossa capacidade mínima respiratória. A gente está o tempo todo forçando o nosso diafragma e ele não tem espaço para respirar, para crescer, né, para puxar o ar. Então, ele danifica muito a musculatura, muito. Vamos ver a próxima foto, fala sobre algo chamado psoas. O Fernando Psoas, não, brincadeira, ele é só psoas. É um músculo que se insere na coluna e ele se origina na coluna e se insere no fêmur. Ele tem a função de dobrar o nosso corpo e de puxar a nossa perna. Muitas vezes, na maioria dos casos que as pessoas têm uma escoliose lombar ou dores nas costas, ele é um dos causadores. Porque a gente tem esse musculinho que está bem perto da coluna, assim, que vai indo para diagonal,
Ele vai Vamos vê-lo inserindo... dinamicamente, acho que fica mais fácil para entender no vídeo. Acho que o próximo vídeo mostra um pouquinho do movimento do corpo. Aí, olha, esse alongamento é um alongamento que a gente acaba pegando bem o psoas. E o quadrado lombar também, que é um outro músculo lateral, mas que dá para observar bem. Quando esse músculo ele está desorganizado, ou seja, de um lado ele está encurtado e do outro ele está alongado, a gente tem a famosa escoliose lombar, né? Gerando também uma rotação. Então a pessoa, ela às vezes não percebe isso, mas ela começa a ficar em pé conversando, ela para numa perna só e é sempre na mesma perna. Quando ela começa a subir uma escada, é sempre com a mesma perna. Significa que já existe um desequilíbrio desse músculo e ele começa a tracionar as vértebras de tal forma que ele começa a pressionar nervos e dali saem grupos de nervos muito importantes. Um deles é o ciático. Então, às vezes, a tensão do psoas gera uma pressão no ciático, causando essas dores nas pernas que deixam as pessoas muito loucas. E falando em pessoas, vamos agora ver o vídeo? Vamos. O vídeo está exemplificando o movimento correto das pessoas, né? A biomecânica correta. Então, mostra um atleta em movimento, fazendo diversos movimentos. A gente só vai ver a parte anatômica, em quais músculos estão sendo usados em determinados movimentos, né? Então, aí no caso de um trote, de uma corrida, a pessoa usa muito mais a musculatura das pernas, mas vocês podem observar também que a coluna está sendo usada. No caso de flexão de braço, o movimento perfeito das escápulas. Se a pessoa tem uma escoliose, já é um problema, porque ela já pode se machucar fazendo esse exercício. Eu não consigo fazer metade do que esse esqueleto está fazendo. O abdominal, que eu tanto gosto, olha ali ele fazendo abdominal. Esse daí é o sonho da minha nutricionista que eu faço. É o sonho dela fazer esse abdominal. É importante dizer também que os músculos que não são usados, Ursino, eles não precisam, eles não consomem energia. Então, em volta dele é o quê? Um depósito de energia. Quando você fica muito tempo sentado, o abdômen não está sendo usado para nada. Ele está lá inerte. Então, o que acontece? O corpo vai lá e deposita a gordura em volta dele. Por isso que, normalmente, as pessoas que trabalham sentadas têm uma barriguinha protuberante. Ela falou olhando para mim de novo. Ela falou olhando para mim de novo. E esse movimento mexe com quase todos os... Bom, na verdade esse esqueleto ele está mostrando exercícios funcionais, que hoje em dia são exercícios que queimam muita caloria e mexem com o corpo inteiro. São movimentos que a pessoa não está acostumada a fazer no seu dia a dia, a não ser que faça esse treinamento ou entre numa academia de exército, aeronáutica, das Forças Armadas, porque só lá mesmo é que eles treinam esse tipo de técnicas e as artes marciais, né? Então eles entram muito nesses exercícios funcionais. Mas eu me lembro de uma coisa que passava na minha época, já que você fala tanto sobre isso, que eram as aulas de ginástica, onde a gente era obrigado a brincar de queimada, era obrigado a pular cela e uma coisa e outra, e a maioria desses exercícios a gente fazia quando era jovem, criança. É o que a gente estava comentando. Hoje em dia não tem mais nada disso. É o que a gente estava comentando. Na aula de ginástica, antigamente, nós éramos incentivados a treinar coordenação, né? Exatamente. Competitividade, então a gente queria dar o melhor, o potencial, então eles exigiam da gente isso. Hoje em dia, infelizmente, as crianças estão ficando cada vez mais na frente do computador e elas não prestam atenção, apesar de ter os videogames, os joguinhos interativos em que eles se mexem mais, né, que é por sensor, através de sensor, mas as crianças não prestam atenção no que eles estão fazendo. Eles têm um objetivo no computador e eles têm que alcançar. E o computador está lá só para ter dados, né? Eles identificam esses dados e o resultado é alcançado. Então a criança não sabe o que ela está fazendo de fato, que músculo ela está usando, como ela está usando. Uma simples caminhada, veja quanta coisa está sendo sendo usada, né? E olha lá de novo, a coluna sendo usada, o psoas sendo usado, ele está ascendendo ali perto da lombar. Então é importante as pessoas contraírem muito bem o abdômen, até para caminhar. Para quê? Para fazer uma sustentação adequada da coluna,
principalmente sentado. O encosto da cadeira foi feito para encostar. Então Falar ele tem nisso, que você ser usado. trouxe uma cadeira para ensinar alguns alongamentos de como utilizar Trouxe, corretamente só a para cadeira, exemplificar né? um pouquinho, que as pessoas dentro do escritório, além da ginástica laboral, que alguns escritórios têm, outros não, mas você deve se movimentar. Então o fato de você levantar para beber água, o fato de você levantar para ir até a impressora, não ficar ligando no ramal do seu colega, vai até a mesa dele, falar, mas a gente não tem tempo, tem prazos. Verdade, eu sei de tudo isso. Mas o fato de você ficar sentado por 8 horas é muito danoso ao seu corpo. É como se você estivesse carregando sacos e sacos de cimento por 4 horas. Os 20 quilos do saco de cimento é a mesma coisa. Então é muito pesado isso, né? Então eu trouxe uma cadeira de rodinha, que eu vou pegar para explicar para vocês, que vocês... Quer que eu tire a algumas preta coisas... daqui? Eu acho que eu posso passar, peraí. Que a gente pode fazer no próprio escritório, né? Então, o primeiro deles é a gente sentar na cadeira, né? Deixa sempre ela mais adequada para vocês. Senta na ponta da cadeira para alongar o glúteo e aquele músculo que a gente estava conversando, que é o psoas, que fica na região lombar. A gente vai cruzar a perna. Pode fazer, Porcino. Ah, tá bom. Eu pensei que eu ia escapar. No outro programa ela me fez baixar a cabeça, eu pensei que eu ia escapar dessa vez. Pronto. Então a gente vai colocar a perna em cima da outra e vai descer com os 2 braços pela frente, tentando alcançar o pé de baixo. Eu não Pra faço mim, isso. você pode ver que é muito tranquilo. Olha lá, eu não sei o que aconteceu, mas dá uma olhada lá. Você Olha, está levitando. minha querendo amiga. chegar no meu pé, tá vendo? E aí a gente fica nessa posição por alguns segundos, 20 a 30. Eu me nego a fazer isso, porque senão eu não termino o programa. Não dá certo. Pode mexer a cabeça de um lado e do outro, né? Rodar a cabeça de um Isso lado daí, e do isso. outro. Isso dá. Isso tudo a gente está impedindo de ter torcicolo. Os braços sempre alongar, cruzando as mãos para cima, empurrando as mãos para o teto. E aí vocês estiquem bem os braços. Isso está alongando toda a região das costas, da cervical, do ombro principalmente, que é uma região bem afetada. Cruzando os braços de um lado, também para alongar a região do esse dá pra ombro. fazer, esse daqui dá pra fazer. A gente sente bem a região do ombro. Pode associar a parte da cervical, girando a cervical para o lado. Então também pega uma outra musculatura que é bem danificada. Sempre de um lado e do outro. Nunca esquecer de fazer do outro lado, apesar de usar sempre mais a mão destra ou a direita, né, no caso da pessoa destra, ou a esquerda, no caso da pessoa canhota. Mas a gente tem que alongar os dois, senão a gente começa a ficar com aquele desequilíbrio. E e a altura da escoliose. cadeira, hein? Porque a cadeira tem regulagem de altura. Isso influencia muito nas dores das costas? Mas é assim, a cadeira, ela é a última coisa que a gente tem... Aliás, a última coisa não. Como a gente tem a mesa, não tem regulagem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se adequar à altura da mesa. Infelizmente, as mesas não têm. A cadeira tem regulagem, mas a mesa não tem regulagem. Então, o que a gente faz? A gente se aproxima da mesa, sempre deixando os braços dobrados. Quando a gente se aproxima da mesa, vamos exemplificar aqui só mesmo para dar uma noção. Eu tô com meus braços dobrados e eu vou aproximar a cadeira da mesa. Ele vai entrar perfeitamente em cima da mesa, tá? Quando acontece dele ficar nessa posição, significa que a minha mesa está alta. Então eu tenho que subir a cadeira para o meu braço poder ficar adequado. Muitas vezes as pessoas são baixas. E aí o que acontece? O pezinho fica balançando. Aí entra aquele apoio de pé, né? Mantendo os pés apoiados, você consegue relaxar a sua coluna. E faz bem para a circulação também, né? Com certeza. Porque se a perninha fica balançando, significa que ela tá sendo pressionada na cadeira. Então a sua perna fica prendendo toda a circulação, o músculo não trabalha direito. E tudo isso daí tem a ver com o slide 18 que você trouxe, que são as dores generalizadas? Então, sim, porque as dores generalizadas, elas também podem ter diversos fatores. Um deles pode de fato ser a circulação. A circulação também gera dor. Então pode ocasionar dores no joelho, dores no quadril,
Problemas estéticos como a celulite. Nossa senhora, o pessoal Pronto, agora as mulheres, né, só vão sentar corretamente. Todo mundo colocou atenção no programa agora, né? Ninguém vai colocar mais o pé embaixo da cadeira assim, ó, colocar apoiado na rodinha, né? Isso dá celulite. Opa, né? muita. Muita, né? Muita celulite. Então, outra causa dessas dores generalizadas, a tensão, não só a tensão muscular, a gente tem uma outra estrutura no nosso corpo que são as fáscias musculares. Elas são como se fosse uma capa branca que reveste todo o nosso corpo, toda a parte muscular, toda a parte de nervo, de vasos sanguíneos, e eles também vão depositando colágeno o tempo inteiro, e se aquela região não está sendo usada, o colágeno vai se endurecendo, e conforme ele vai se endurecendo, aquela tensão daquela região vai sendo muito maior, e aí vai gerando os problemas posturais de novo, porque se a musculatura está muito rígida, ela vai girando a vértebra, os ossos de uma tal forma que quando você vai fazer algum exercício, algum alongamento, uma caminhada de final de semana, as dores começam a aparecer. Vamos ver o próximo slide? Eu acho que ele mostra alguma coisa a respeito. O outro, isso. Isso, essa formação de Brusquet. Brusquet era um estudioso de cadeias musculares, né? E ele exemplificou algumas cadeias do nosso corpo, de forma a que a gente pudesse, na hora do tratamento da pessoa, identificar em qual cadeia ela se encontra, qual cadeia está danificada e como melhorar o alongamento dessa cadeia muscular. E aí ele foi o pai de muitas técnicas, como o GDS, que é uma técnica de reeducação postural, o próprio RPG, eles vieram todos de base do Brusquet. Vamos ver a próxima? Isso daí foi só uma brincadeira que eu quis fazer com vocês, que as pessoas usam as roupas de forma inadequada e sentam de forma inadequada. Muitas pessoas, a gente chega lá na empresa, né? E daí elas estão assim, sentadas em cima da perna, né? Uma coisa muito bonita, estragando o joelho, estragando o quadril, celulite de monte, né? E além da escoliose, quer dizer que o fato de você ficar sentado nessa posição o dia inteiro ou algumas horas do dia também podem te deformar. Então aquela fotinho era só para brincar com vocês que o humano tem uma certa postura de ser, né? E ele acabou ficando na postura. Então eu trouxe só para mostrar que realmente o fato das atitudes que a gente tem... Eu sempre quis entender como é que ele consegue prender a calça não cair, usando a calça lá embaixo. Agora eu já vi, o quadril dele já está lá embaixo, né? Deu para perceber. Vai deformando de certa forma. Não assim, mas vai deformando de certa forma. Exatamente. Vamos ver a próxima foto. Isso é Pilates, né? Bom, na verdade é Pilates, pode ser considerado um fitness também. Eu quis trazer algumas formas que os colaboradores têm também de se ajudar, né? Porque às vezes a empresa não tem as possibilidades de dispor uma ginástica laboral ou, sei lá, massagens, né, para a pessoa relaxar. E o Pilates é uma das técnicas hoje muito usada para relaxar, alongar, fortalecer a musculatura, sempre com a postura mais correta. E se tivermos uma instrutora como essa no trabalho, eu tenho certeza que todo mundo vai querer acompanhar. Com certeza, pelo menos os homens. Pelo menos vai ter uma fila. O público masculino vai com certeza aderir ao Pilates. Exatamente. A próxima fala sobre o RPG, né? Isso. Esse eu fiz durante 3 meses, eu posso dizer, gente, é ótimo. Praticamente eliminou meu problema de cervical, mas é muito bom. O RPG, muitas vezes o médico indica o RPG e às vezes a pessoa realmente não precisa do RPG, ela já precisa de uma coisa dinâmica, né? Então aí a gente acaba passando para o Pilates. Mas o RPG é uma técnica muito importante que faz a pessoa conhecer o corpo e conseguir controlar o que ele já danificou, né? Então a gente consegue manter a força daqueles músculos mais internos que sustentam a coluna como um todo, desde a cervical até a coluna lombar. E é onde ela começa com as mãos lá embaixo no pescoço. Isso aí é uma das posições. Um trabalho de respiração aí, né? Então, o RPG, ele trabalha muito a respiração, né? Ele ensina a pessoa a respirar novamente sem tensionar outras musculaturas. Às vezes a pessoa está tão acostumada a respirar
com esse pedacinho do pulmão, que ela já respira aqui, ó. Então ela acaba usando o músculo que a gente chama de músculo acessório. Ela não usa o abdômen para respirar, né? Então o RPG ele tem a função de ensinar de novo. Ela é uma técnica proprioceptiva. Então ela vai te ensinar a mexer, a cuidar do seu corpo inteiro, globalmente. O próximo fala e mostra o treinamento funcional. Isso, né? o tão falado treinamento aí as moças funcional. é que vão começar Pronto, agora com esse instrutor, as mulheres vão participar de todas as nossas técnicas. Na verdade, treinamento funcional, ele é a menina dos olhos hoje em dia. Ele trabalha, porque treinamento funcional, né? O que tem de funcional? Os movimentos que a gente faz normalmente, né? É o agachar, é o sentar, é o levantar, só que de maneira correta. Isso exige tanta força nossa, dos nossos músculos e das nossas percepções, que no dia a dia, o fato da gente abaixar para pegar um papel de bala, a gente já levanta de forma errada, né? É sempre sobrecarregando a lombar, é tão falado isso tudo, é tão mostrado na internet, mas as pessoas não sabem, elas não sentem nelas. Então eu convido sempre as pessoas, mesmo que não tenha um pedido médico, não tenha nenhuma causa de dor, ou pensa que não tem uma má postura, de visitar o fisioterapeuta, mesmo o fisioterapeuta da empresa, pede para professor de ginástica laboral, às vezes ele pode te instruir a fazer o movimento correto, como é. O fisioterapeuta e a fisioterapia aqui no Brasil, infelizmente, ela tem um olhar diferente da fisioterapia do resto do mundo. A fisioterapia aqui no Brasil, ela é considerada como só reabilitativa. E nós, na verdade, trabalhamos com prevenção. A fisioterapia, ela trabalha com prevenção. Por isso a gente está muito hoje dentro das empresas, dentro das escolas, para prevenir as lesões, principalmente as osteomusculares. Se alguém quiser entrar em contato com você para palestras, para orientações e mesmo uma consultoria na área de fisioterapia no trabalho, deve entrar em contato como? Olha, a gente tem o nosso site, que é fisioterapia com PHY, né? O FI é com PHY e fisioterapia normal, @fisioterapia.com.br, e também pelo meu e-mail, que é esse que estava passando. Podemos voltar ao e-mail. Fisioterapia@fisioterapia.com.br. É por isso que eu adoro o programa ao vivo. Olha que bonitinho. Ou pelo site, né, que é www.fisioterapia.com.br. Ok, vamos ver a próxima foto rapidinho, que é o yoga. Então, a yoga também é uma técnica muito conceituada, com alongamento. Ela também trabalha a respiração, a concentração. E eu acabo indicando para as pessoas que têm mais o estresse elevado, né? A concentração é muito importante, a respiração também. Por quê? Porque elas abaixam o nível de colesterol, não abaixam. O exercício em geral abaixa, mas de cortisol no corpo. O cortisol hoje ele é considerado o hormônio do estresse. Quanto mais cortisol você tem no corpo, mais intoxicado fica o seu corpo. Então o metabolismo começa a trabalhar mais devagar, e outras doenças começam a aparecer. O colesterol é uma delas. Então o estresse ele é causador de muitas patologias. Vamos passar o próximo vídeo e vamos dar uma olhadinha no resumozinho do que nós vimos aqui hoje. Pode deixar a musiquinha também. Então, quem quiser, é só entrar em contato. Essa entrevista vai estar no portal TV Geração Z. Vocês podem assistir a qualquer momento, podem utilizar esse material no seu trabalho também. Quiserem entrar em contato com a doutora Roberta Cavenaghi, também entre em contato pelos fisioterapia@fisioterapia.com.br.
E eu tenho certeza que ela vai lhes atender de uma forma fantástica, muito profissional, como eles são lá no Fisioterapia Consultórios. Ok? Doutora Roberta, o tempinho acabou. O programa não foi, é uma pena, né? Muito gostoso. Muito obrigado por você ter comparecido no programa outra vez. Muito obrigada, Porcini. Quem realmente tiver alguma dúvida ou já sentir alguma dorzinha, pode entrar em contato, que as avaliações para as pessoas que assistem o seu programa, elas são gratuitas, tá? Ok. E a gente vai te encaminhar ou te orientar da melhor forma. Ok. Eu vou pedir para a turma passar mais uma foto que nós trouxemos, é um comunicado para fazer. Dia 21 agora eu vou estar nesse evento, na Mata Café, com o lançamento desse grupo Quinta Nova. Vai ser um lançamento bacana, um novo CD que eles estão lançando no mercado, e vocês vão ver a cobertura no dia 1º de dezembro, aqui no programa Caminhos de Sucesso. Gente, muito obrigado pela atenção. Nós nos encontramos na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, Caminhos de Sucesso, aqui na TV Geração Z. Até lá!